Nessa última aula do nosso minicurso, nós vamos apresentar mais um resultado de caracterização de variedades de crescimento polinomial, desta vez levando em consideração a estrutura da álgebra geradora. A gente vai também apresentar resultados recentes de classificação de variedades de crescimento polinomial específico, tanto no contexto ordinário quanto no contexto de álgebras com estruturas adicionais. Bom, gente, nós terminamos a última aula com a demonstração desse teorema, o teorema 5.3.12, que dizia que se A é uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo de característica zero, A tem crescimento polinomial se e somente se o seu enésimo caractere tem uma decomposição específica em caracteres irredutíveis. As multiplicidades que eventualmente aparecem como não nulas na decomposição desse cocaractere são aquelas que estão associadas a partições satisfazendo essa condição. Ou seja, abaixo da primeira linha do diagrama de Young correspondente, nós devemos ter uma quantidade menor de boxes menor do que Q, onde Q é exatamente o índice de nilpotência da álgebra A. O que a gente quer garantir agora é que a gente pode estender esse teorema para álgebras de dimensão qualquer. De fato, a gente vai ter esse resultado que diz que se a variedade é uma variedade de álgebras sobre um corpo F de característica zero, então ela tem crescimento polinomial se somente se existe um inteiro não negativo Q nas mesmas condições anteriores. Por que isso pode ser feito? Porque, fazendo a ida do teorema, tendo crescimento polinomial, podemos considerar a álgebra geradora como tendo dimensão finita. Isso já foi provado pelo teorema 5.1. Bom, mas acontece que o teorema anterior já fala da existência desse inteiro não negativo, que é exatamente o índice de nilpotência do radical de Jacobson de A. Logo, temos provado a existência de tal inteiro nessas condições. Quando a gente fez a recíproca do teorema anterior, a gente não utilizou o fato da álgebra geradora ter dimensão finita. Portanto, a demonstração é exatamente a mesma e nós temos a equivalência, então, válida para qualquer variedade, independente do que iniciarmos na dimensão da álgebra geradora. A gente quer agora apresentar mais uma caracterização de variedade de crescimento polinomial. E agora nós vamos trabalhar com a estrutura da álgebra geradora da variedade. Lembra o seguinte, quando a gente está em dimensão finita, a gente pode considerar uma decomposição de Vedman-Maltsev dessa maneira. Vamos construir essas novas álgebras EIs como sendo a soma de cada EI com o radical de Jacobson de A. Dessa forma, nós temos esse lema que garante que se F é um corpo algebricamente fechado, de característica zero, e A é uma álgebra de dimensão finita de crescimento polinomial, definindo esses EIs, nós temos que o T ideal de A é exatamente a interseção dos T ideais das EIs com o T ideal do radical de Jacobson de A. Vamos ver como é que a gente prova isso. Considerando a decomposição e os EIs assim definidos, claramente a gente tem que A é uma soma direta de dos espaços vetoriais de E1 até EM. Quando a gente considera o radical de Jacobson de cada EI, esse radical de Jacobson é exatamente o radical de A. Observa o seguinte, o T ideal de A está incluído nessa interseção. Por quê? Qualquer identidade de A é a identidade de cada um dos EIs e é a identidade do radical de Jacobson de A. Agora, vamos supor que a inclusão contrária não seja válida, supondo que exista algum elemento que está nessa interseção e que não é uma identidade de A. Dessa forma, ao considerar uma base da soma direta dos AIs, formada pela união das bases dos AIs, e uma base gama do radical de Jacobson de A, podemos construir uma base de A formada pela união dessa base beta e da base gama. Como F foi considerada uma não identidade de A, devem existir elementos nessa base A, de modo a não anular o polinômio, pois o polinômio é multilinear. Agora, F é uma identidade do radical de Jacobson. Então, para que essa substituição seja não nula, algum desses elementos escolhidos não pode estar na base gama do radical de Jacobson. Digamos que seja o elemento AK.
Então, a K tem que estar em AS para algum S. Como A tem crescimento polinomial, lembra o seguinte, a gente provou um teorema que garante que, tendo crescimento polinomial, esses produtos AI, J, AJ devem ser todos nulos sempre que o J for diferente de I. Agora, nós sabemos que, como nós temos a soma direta dos AIs, a gente tem que os produtos AI, AJ são todos nulos quando o J é diferente de I. A fim de garantir que F não seja uma identidade de a gente tem que ter todos os elementos em um mesmo AS, ao mesmo elemento AS. A K já estava em AS. Se eu tiver outro elemento fora e em outro AI diferente, nós teremos um produto nulo. Assim, todos os elementos escolhidos estão em AS, soma direta com espaço vetorial com J, que é exatamente o que a gente considerou como sendo ES. Bom, isso é uma contradição, pois eu disse que isso não se anulava, mas acontece que F, inicialmente escolhido, é uma identidade de ES. Isso prova a igualdade a igualdade requerida. Temos também que utilizar esse lema. Esse lema, ele diz o seguinte, se eu considerar uma álgebra A de dimensão finita sobre o fecho algébrico de um corpo de característica 0F, então, nós temos que existe uma álgebra B de dimensão finita sobre o corpo F que gera a mesma variedade gerada por A nessas condições. A dimensão de A, por seu radical, é igual à dimensão de B sobre o seu radical. Ou seja, ao iniciar com uma álgebra A de dimensão finita sobre um corpo F algebricamente fechado, a gente pode considerar que a álgebra obtida B é um novo corpo sobre um corpo que não é necessariamente algebricamente fechado e que tem as mesmas condições sobre essas dimensões da álgebra sobre o seu radical. Dessa forma, nós provaremos o teorema 5.4.3, que garante que, se A é uma álgebra sobre um corpo de característica zero, então A tem crescimento polinomial se e somente se a variedade gerada por A é a variedade gerada por uma soma direta de álgebras de dimensão finita com essas condições. A dimensão de cada um dos BIs na soma direta sobre o seu radical é menor ou igual a 1. Ou seja, nós temos uma estrutura específica para a álgebra geradora de uma variedade de crescimento polinomial. Vamos ver como podemos provar esse resultado. Vamos considerar, então, uma variedade de crescimento polinomial e, dessa forma, nós sabemos que podemos considerar, novamente, a álgebra como sendo uma álgebra de dimensão finita sobre F. Vamos fazer primeiro o resultado considerando que F seja um corpo algebricamente fechado. A gente considera uma decomposição de Weber-Maltz serve para ela. E, novamente, escolhemos os espaços EIs assim determinados. Pelo teorema anterior, provado, o 5.2.3, a dimensão de cada AI tem que ser igual a 1, pois nós estamos trabalhando com uma álgebra de crescimento polinomial, ou seja, cada AI é isomorfo ao corpo F. E pelo lema 5.4.2, nós temos que as identidades de A, o T ideal de A, é formado pela interseção desses T ideais. Ou seja, o que a gente tem é que a interseção desses T ideais é exatamente o ideal da soma direta, então a gente já sabe que a variedade de A é então gerada pela variedade dessa soma direta e essa soma direta está exatamente nas condições requeridas. Nós provamos então o resultado para um corpo algebricamente fechado. Quando a gente tiver um corpo qualquer, a gente vai considerar o fecho algébrico de F e construir uma nova álgebra, a barra, dessa forma. Então, a gente já sabe que o T ideal de A é exatamente o mesmo T ideal de A barra. A gente sabe que as identidades de uma álgebra são todas estáveis. Dessa forma, assim a gente tem que a primeira parte já vai estar demonstrada. Por quê? Porque nós temos o seguinte, a dimensão de A é a mesma dimensão de A barra. Dessa forma, usando a primeira parte do resultado, a variedade gerada por A barra
vai ser a variedade da soma direta de espaços de álgebras nessas condições, pois aqui nós estamos considerando a barra como uma álgebra sobre um corpo algebricamente fechado. Agora, para cada I, nós vamos usar o lema 541, que garante o seguinte, olha, existe uma álgebra de dimensão finita BI sobre o corpo F, CI era sobre o corpo F barra, que era o fecho algébrico de F. Mas nós sabemos que existe uma álgebra BI de dimensão finita sobre F, onde a dimensão de cada BI sobre o seu radical é a mesma dimensão de CI sobre o seu radical, e a gente já sabe que esse é menor ou igual a 1. Por fim, a gente tem que o T ideal de A é o T ideal dessa soma direta, que sabemos que é a interseção desses T ideais, mais a interseção de cada um desses T ideais, como cada CI gera a mesma variedade de BI, é a interseção dos T ideais dos BIs. Ou seja, chegamos à conclusão que o T ideal de A é o T ideal da soma direta dos BIs, e os BIs estão nas condições requeridas. Dessa forma, variedade de A é exatamente a variedade gerada pela soma direta, da forma como gostaríamos. Para a recíproca, se a gente supõe que a variedade é gerada pela soma direta de álgebras satisfazendo essas condições, cada uma delas de dimensão finita, com dimensão sobre o seu radical menor ou igual a 1, a gente pode assumir algebricamente fechado. Por quê? Porque nós queremos um resultado sobre codimensões. Quando temos resultados a respeito de codimensões, a gente sempre pode assumir o corpo algebricamente fechado, pois as codimensões não se modificam sob extensões de corpos. A variedade gerada por A, então, será a variedade gerada pela soma direta dos BIs. As codimensões de A são a codimensão de A, a enésima codimensão de A, é exatamente a enésima codimensão da soma direta, que sabemos ser menor ou igual que a soma das codimensões. Porém, a gente já tem que cada BI ou é o seu próprio radical, caso essa dimensão seja zero, ou BI é a soma direta, é a soma de F mais o seu radical, pois essa dimensão, sendo igual a 1, nos garante esse isomorfismo. Dessa forma, BI tem crescimento polinomial em qualquer uma das condições, e assim a codimensão de A vai ser menor ou igual à soma das codimensões dos BIs, e, portanto, A terá crescimento polinomial. Dessa forma, nós provamos diversas caracterizações de variedades de crescimento polinomial. E assim, nós coletamos todas essas informações nesse único teorema que nos garante essa equivalência entre as seguintes condições. V tem crescimento polinomial, o T2 e G estão fora da variedade, a variedade é gerada por uma soma direta de álgebras de dimensão finita, satisfazendo a condição de que a dimensão sobre o seu radical é menor ou igual a 1, e existe um inteiro não negativo Q, onde a decomposição do radical, da decomposição do cocaractere de V, é dado por uma soma de caracteres irredutíveis, satisfazendo essa condição. E, por fim, o expoente de A, de V, deve ser menor ou igual a 1. Dessa forma, nós temos diversas caracterizações de variedade de crescimento polinomial que podem ser usadas de alguma maneira, dependendo do contexto em que estivermos trabalhando. Bom, já que nós determinamos uma maneira de caracterizar quando é que uma variedade é de crescimento polinomial, nós podemos nos perguntar sobre classificações de variedades de crescimento polinomial, considerando um valor assintótico específico para a codimensão da variedade. Lembra o seguinte, Drenske e Heger provaram que se uma álgebra A tem crescimento polinomial, a sequência de codimensões de A é dada por um polinômio de coeficientes racionais. Toda vez que a gente tiver uma variedade de crescimento NAK, a gente vai usar essa notação. A codimensão de V, ela vai ser assintoticamente equivalente a um polinômio de grau n elevado a k, onde tem aqui algum coeficiente racional obtido. A gente já sabe que foram provados alguns resultados na tentativa de responder à questão de que se considerar a classificação a menos de π equivalência de todas as álgebras A, tendo comportamento de codimensões assintoticamente igual a n elevado a k. Os resultados são
para valores de K menor ou igual a 4 em determinadas condições. Para valores maiores, a gente ainda não tem resultados de classificação geral. Então, vamos apresentar alguns resultados, lembrando das álgebras que já definimos durante o nosso curso. A álgebra N3 e a álgebra N4, N3 subálgebra de UT3, N4 subálgebra de UT4, que é uma extensão da definição anterior. A gente também já sabe as codimensões dessas álgebras. N3 tem crescimento quadrático, N4 tem crescimento cúbico. Gianbruno, Lamartine e Petrogradsky provaram que, se você considerar uma álgebra unitária com comportamento assintótico de codimensões igual a n elevado a k e o k é menor ou igual a 3, então nós temos essa classificação. Ou seja, se a álgebra tiver crescimento constante, ela vai ser PI equivalente ao corpo F. Se ela tiver crescimento quadrático, ela vai ser PI equivalente a N3 e crescimento cúbico será PI equivalente a N4. Observa o seguinte, aqui nesse resultado, nós garantimos que não existem álgebras unitárias gerando variedades de crescimento linear, onde K é igual a 1. Para a gente mostrar qual é a classificação das variedades geradas por álgebras unitárias de crescimento n à quarta, vamos apresentar novas álgebras. Bom, na verdade, a álgebra N5 foi definida no nosso livro e provamos que a codimensão é dada por um polinômio de grau 4. No teorema 4.2.11, a gente provou que a álgebra G4, na verdade, o teorema garante que a álgebra G4 tem crescimento também n à quarta. A álgebra G4 é a subálgebra de dimensão finita da álgebra de Grassmann. E no artigo de Gianbruno, Lamartine e Zaitsev, de 2014, eles introduziram novas álgebras de crescimento n à quarta. A álgebra K1, formada por matrizes desse tipo, diferentes das matrizes anteriormente da álgebra de matrizes anteriormente já apresentada, e a álgebra K2, que é uma álgebra unitária, cujo T ideal é gerado por esses polinômios. Então, nós fizemos a classificação em 2021 das variedades de crescimento n à quarta geradas por uma álgebra unitária. Elas são, de alguma forma, descritas por somas diretas das álgebras de crescimento n à quarta apresentadas anteriormente. Ou seja, provamos que existem 16 álgebras unitárias não equivalentes, gerando as únicas variedades de crescimento assintótico n à quarta. Para crescimento n à quinta e maior, a gente ainda não tem resultados de classificação nessa direção. Vamos então agora falar um pouquinho sobre as variedades minimais, porque elas são blocos construtores das variedades de modo geral. De que maneira? Bom, o que são as variedades minimais? Esse estudo surgiu após a classificação de todas as subvariedades próprias de cada uma das variedades, da variedade gerada pela álgebra de Grassmann e da variedade gerada pela álgebra UT2. A gente sabe que essas subvariedades próprias têm crescimento polinomial. E a classificação de todas essas subvariedades foi dada por Lamartine em 2007. Nos seus resultados, Lamartine destacou as subvariedades minimais, que seriam: uma variedade V é minimal de crescimento n elevado a k se ela tiver crescimento n elevado a k, assintoticamente, mas qualquer subvariedade própria dela possuir crescimento assintótico menor, estritamente menor, um crescimento n elevado a t, com t estritamente menor do que k. Eu vou fazer um exemplinho para a gente entender o que está acontecendo. A gente determinou o t ideal de G4 e o t ideal de N4. A gente tem que o polinômio comutador de peso 3 é uma identidade da álgebra de G4, mas não é uma identidade da álgebra N4. E, além disso, a gente sabe que a soma direta G4 mais N4 tem como t ideal a interseção desses t ideais de G4 e de N4. Dessa forma, obviamente, a variedade gerada por G4 é uma subvariedade própria da variedade gerada por G4, soma direta com N4. Aqui tem uma identidade que não é satisfeita por G4. Essa variedade G4 tem
codimensão assintoticamente N4, a variedade N4 tem codimensão assintótica N ao cubo. Agora, G4 é uma álgebra que está na variedade gerada pela soma direta. Então, a codimensão de G4 é menor que a codimensão da soma direta, que sabemos que é menor ou igual à soma das codimensões. Aqui nós temos crescimento N a quarta, aqui nós temos crescimento pelo menos N a quarta. Ou seja, o crescimento da soma direta deve ser assintoticamente N a quarta. Isso mostra que G4, a variedade gerada por G4, é uma subvariedade própria da variedade gerada por G4 mais N4, mas elas têm o mesmo comportamento assintótico, porque elas têm crescimento N a quarta. Ou seja, essa variedade não é minimal, contém uma subvariedade com o mesmo tipo de crescimento que ela. Por fim, a gente vai apresentar esse resultado que diz o seguinte: a classificação das variedades minimais geradas por álgebras unitárias foi feita por Gianbruno, Lamattina e Zaitsev em 2014, onde eles mostraram que existe um número finito de tais variedades geradas por álgebras unitárias e crescimento assintótico no máximo N a quarta. Então, até N a quarta nós temos uma quantidade finita. As álgebras que nós apresentamos com o crescimento N a quarta, G4, N4, N5 e as álgebras K1 e K2 são álgebras que têm crescimento no máximo N a quarta, certo? O que nós temos de crescimento N a quarta apresentadas, as gerais, são álgebras que são somas diretas de álgebras que geram variedades minimais de crescimento no máximo N a quarta. Eles também apresentaram explicitamente os TIDAs de cada uma dessas variedades. Para crescimento maior, os autores mostraram que a quantidade de variedades minimais sobre um corpo de característica zero é infinita e apresentaram uma receita para construir os TIDAs dessas variedades minimais de crescimento maior ou igual a N à quinta. Dessa forma, nós temos algumas ideias de que as variedades minimais, elas de fato são importantes para classificar todas as outras variedades de crescimento naquele valor de N elevado a K. Terminamos o curso introduzindo o conceito de álgebras com estruturas adicionais. Nós vamos ver como tudo foi feito nesse curso pode ser estendido para essas classes de álgebras. Além disso, apresentaremos alguns teoremas que caracterizam variedades de álgebras com estruturas adicionais de crescimento polinomial da sequência de codimensões. Para terminar o curso, nós vamos apresentar resultados recentes da PI-teoria que têm sido desenvolvidos nos últimos anos a respeito de álgebras munidas de uma estrutura adicional. Nós já vimos um caso particular de uma estrutura adicional, que é o caso de superálgebras. Então, só lembrando, uma superálgebra é uma álgebra que pode ser escrita com uma soma direta de dois espaços vetoriais que satisfazem essas condições. Então, se eu tenho uma superálgebra, dada essa graduação, nós temos associados um automorfismo de ordem no máximo 2, dada dessa maneira. Agora vamos ver um outro exemplo de estrutura adicional. Então, uma evolução sobre uma álgebra A é uma aplicação linear de ordem no máximo 2 e a evolução aplicada no produto de dois elementos da álgebra, ela vai trocar a ordem do produto. Então, como nós estamos em característica zero, nós podemos escrever uma álgebra com evolução como a soma direta de dois espaços vetoriais. O espaço dos elementos simétricos com relação à evolução e dos elementos antissimétricos. Então, observe que uma evolução é o que nós chamamos de um anti-automorfismo de ordem no máximo 2. Então, nós temos essa relação de superálgebras associadas a automorfismos de ordem no máximo 2 e álgebras com evolução associadas a anti-automorfismos de ordem no máximo 2. Então, para ter uma nomenclatura comum para essas duas estruturas, nós vamos dizer que uma superálgebra ou uma álgebra com evolução é uma phi-álgebra. Então, observe que se eu tenho uma álgebra comutativa, então a aplicação identidade é uma evolução sobre A e esse é o único caso que a situação é permitida. Ou seja, se eu tenho uma álgebra A cuja aplicação identidade é uma evolução, então necessariamente essa álgebra é comutativa.
E agora, se nós considerarmos a álgebra D, que é a soma direta de duas cópias do corpo, nós definimos a involução troca como sendo a involução aplicada no par AB vai ser BA. Então nós vamos denotar por D estrela a álgebra D com essa involução. Agora, se nós considerarmos a álgebra M, que é uma subálgebra de UT4, nós podemos definir a chamada involução reflexão nessa álgebra. Ou seja, nós só vamos refletir os elementos dessa matriz ao longo da sua diagonal secundária. E vamos denotar por M estrela a álgebra M munida da involução reflexão. Então, se eu tenho um automorfismo ou anti-automorfismo de ordem no máximo 2, pelo que nós vimos anteriormente, nós podemos escrever a nossa φ álgebra A como a soma direta de dois espaços vetoriais. Então, o primeiro é o espaço dos elementos que são simétricos em relação a essa aplicação, e o segundo, dos elementos antissimétricos. Tá? Então, quando φ é um automorfismo de ordem no máximo 2, então nós temos uma superálgebra. Então, nesse caso, o nosso espaço Af+ vai ser o A0 e o Af- vai ser o A1. E quando φ é um anti-automorfismo de ordem no máximo 2, nós temos uma estrela álgebra e o Af- é os elementos simétricos em relação à involução e o Af- é o conjunto dos elementos antissimétricos. Tá? Então agora nós queremos trabalhar com identidades polinomiais nessa nova classe de álgebras. Então vamos pegar nosso conjunto X de variáveis não comutativas e vamos escrever o nosso conjunto como a união de dois conjuntos enumeráveis. Tá? Então aqui nós vamos denotar por Y e por Z. Então os elementos da minha álgebra livre gerada por esses dois conjuntos, eles são combinações lineares de palavras nas variáveis Y e Z, e nós vamos chamar esses elementos de φ polinômios. Então quando eu tenho uma φ álgebra, nós vimos que nós podemos escrevê-la como a soma de dois espaços vetoriais. Então para avaliar φ polinômios de uma φ álgebra, nós vamos avaliar as variáveis y na componente Af+, e as variáveis z na componente Af-. Então, com isso, dado uma φ álgebra A, nós vamos dizer que um φ polinômio na minha álgebra livre, gerada por esses conjuntos de variáveis, é uma φ identidade polinomial se ele se anula para qualquer substituição que respeita as variáveis. Então, aqui, os meus elementos A's estão no espaço Af+, que estão sendo avaliados nas variáveis y, e os elementos Bj estão sendo avaliados nas variáveis z, que estão no espaço Af-. Então, quando eu tenho uma superálgebra, as φ identidades são chamadas de identidades graduadas. E no caso que A é uma estrela álgebra, as φ identidades são chamadas de estrela identidades. Então, por exemplo, é fácil verificar que na álgebra de Grassmann com graduação canônica, nós já sabemos que o centro da álgebra é o espaço G0. Então, quaisquer duas variáveis y comutam e as y comutam com as z. Então, nós temos que aqui são identidades graduadas da minha álgebra de Grassmann com graduação canônica. E agora, trabalhando com nossa álgebra D estrela, a álgebra D com involução troca, nós temos que essa é uma álgebra comutativa. Então, todos esses comutadores nas variáveis y, z e y e z são identidades polinomiais com involução, são estrela identidades para a álgebra D estrela. Tá? Então, como lá no caso ordinário, nós podemos considerar o conjunto de todas as φ identidades de uma álgebra A. E esse conjunto também é finitamente gerado por polinômios multilineares. Então, nós vamos denotar por Pn de φ o espaço dos φ polinômios multilineares de grau n, e da mesma forma como no caso ordinário, nós definimos a nésima φ codimensão da φ álgebra A, que é dado pela dimensão desse espaço quociente. Então, os tipos de crescimento da sequência de codimensões de uma φ álgebra são os mesmos do caso ordinário, né? Ou seja, quando a gente não tem estrutura adicional. Então, nós temos definições análogas de crescimento polinomial, exponencial, quase polinomial, aqui na classe das φ álgebras. E também nós temos teoremas que caracterizam variedades de φ álgebras que são definidas da mesma forma como no caso ordinário, de crescimento polinomial. Então, no caso graduado,
nós temos que a sequência de codimensões graduadas de uma variedade de superálgebras ela é limitada polinomialmente, se e somente se as álgebras de Grassmann e UT2 com graduação trivial e as álgebras de Grassmann com graduação canônica, a álgebra UT2 com graduação canônica e a álgebra D com a graduação natural não pertence à variedade. E no caso de álgebras com involução, para que nós tenhamos uma variedade de crescimento polinomial, basta que as álgebras D estrela e M estrela não pertençam à variedade. E, da mesma forma, no caso ordinário, nós podemos também definir o que são variedades minimais de crescimento polinomial. Então aqui agora nós vamos apresentar alguns resultados de classificação que foram feitos nos últimos anos. Então, Gouveia dos Santos e Vieira, em 2020, eles classificaram as Phi-álgebras minimais geradas por Phi-álgebras unitárias. Então, o que foi mostrado? Que vai existir somente um número finito de variedades minimais geradas por Phi-álgebras unitárias de crescimento no máximo quadrático. E, para crescimento maior do que cúbico, nós podemos ter uma quantidade infinita de Phi-variedades minimais geradas por álgebras unitárias. Gianbruno Lamartine e Missot, em 2006, eles mostraram que, a menos de equivalência, existem 33 superálgebras de crescimento no máximo linear. Então aqui nesse caso eles não estão restritos ao caso de superálgebras unitárias, então eles mostraram que a menos de equivalência existem 33 superálgebras de crescimento no máximo linear. E no caso com involução, Lamartine e Missot mostraram que existem apenas 5 estrela-álgebras que geram variedades de crescimento no máximo linear. Recentemente, Bessades, dos Santos e Vieira, exibiram uma lista de 16 superálgebras unitárias e de 15 estrela-álgebras unitárias que geram as únicas variedades de crescimento quadrático. Então aqui nós já temos um resultado mais recente que mostra que, no caso unitário, nós também temos uma quantidade finita, como foi mostrado por Gouveia dos Santos e Vieira em 2020, e aqui foi explicitada todas as álgebras que geram essas variedades de crescimento quadrático. Então agora, vamos colocar um pouquinho mais de estrutura. Tá? Então, uma estrela superálgebra é uma superálgebra munida de uma involução de tal maneira que as componentes homogêneas da graduação dessa superálgebra são invariantes a respeito da involução. Então, nesse caso, nós dizemos que essa involução numa superálgebra é uma involução graduada. Então, por exemplo, se eu tenho a D estrela, a álgebra comutativa F mais F com graduação trivial e estrela e involução troca, ela vai ser uma estrela superálgebra. Da mesma forma, a álgebra D com essa graduação e involução trivial, que é permitido porque a álgebra é comutativa, também vai ser uma estrela superálgebra. Mas nós podemos dar uma estrutura de estrela superálgebra não trivial para a álgebra F mais F. Basta considerar esta graduação para a álgebra D e a involução troca. Então a gente observa que as componentes homogêneas são invariantes pela involução troca. Então a álgebra D possui também uma estrutura de estrela superálgebra não trivial. Outro exemplo importante também de estrela superálgebra são as álgebras M, quando nós consideramos graduação trivial e uma graduação não trivial. Então, no caso de graduação trivial, involução e reflexão, nós obtemos uma estrela superálgebra, que nós vamos continuar denotando por M estrela. E agora, ao considerar esta graduação na álgebra M, involução e reflexão, nós também obtemos uma estrela superálgebra, que nós vamos denotar por MG. E como no caso anterior, nós também podemos falar de identidades estrela-graduadas por uma estrela superálgebra. Então é possível mostrar que se eu tenho uma estrela superálgebra, então ela pode ser escrita como a soma direta de 4 espaços vetoriais. Então aqui nós temos elementos simétricos pares, simétricos ímpares, antissimétricos pares e antissimétricos ímpares. E como na construção
da Phi álgebra livre, nós também temos o análogo para estrelas superálgebras. Então agora nós temos 4 conjuntos de variáveis e nós vamos dizer que um polinômio nesses 4 conjuntos de variáveis é uma identidade estrela graduada para uma estrela superálgebra se, ao avaliarmos corretamente os elementos da minha estrela superálgebra dessa decomposição nas respectivas variáveis, nós obtemos 0. Então, da mesma forma, nós podemos definir o T2 estrela ideal de uma estrela superálgebra, que vai ser o conjunto de todas as identidades estrela graduadas de uma estrela superálgebra A. Ele também é infinitamente gerado por polinômios multilineares. E também nós podemos considerar o espaço dos polinômios estrela graduados multilineares, que nós vamos denotar por PNGRI. E da mesma forma, nós podemos considerar a enésima codimensão estrela graduada de uma estrela superálgebra, que é definida da mesma forma que nos casos anteriores. Então, nesse caso, Gianbruno dos Santos e Vieira, em 2016, nós mostramos que se eu tenho uma estrela superálgebra sobre um corpo de característica 0, então essa estrela superálgebra tem crescimento polinomial sem somente ser as álgebras que nós demos como exemplos aqui de estrelas superálgebras, a D estrela, D grade, D gri, M estrela e M gri, não pertencem à variedade gerada pela estrela superálgebra A. Então aqui nós temos uma extensão de todos os resultados anteriores para essa estrutura adicional um pouco mais geral, que une as duas estruturas. Da mesma forma como nos casos ordinário, graduado e com involução, nós podemos definir os tipos de crescimento da sequência de codimensões e também podemos definir as variedades minimais geradas por estrelas superálgebras. Então, nesse sentido, Lamartine e Opolo mostraram em 2017 que, a menos de equivalência, existem apenas 5 estrelas superálgebras que geram variedades minimais de crescimento linear. Além disso, eles mostraram que toda variedade de crescimento linear ela é gerada por somas diretas dessas álgebras que geram variedades minimais de crescimento linear. Então, com isso, eles conseguiram uma classificação de todas as estrelas superálgebras de crescimento linear. E, recentemente, Iopolo dos Santos e Vieira, em 2021, eles apresentaram uma classificação de variedades minimais de estrelas superálgebras de crescimento quadrático. Então, nesse artigo, nós apresentamos uma lista completa de 36 estrelas superálgebras, não necessariamente unitárias, que geram variedades minimais de crescimento quadrático. E classificações mais gerais, tanto no caso ordinário, no caso graduado e no caso com involução, não são conhecidas até o presente momento. Então nós terminamos o nosso curso por aqui. O nosso objetivo foi dar um curso introdutório sobre essa área de pesquisa, PI e teoria, e nós esperamos que vocês tenham gostado do curso e tenham aproveitado todas essas aulas e o livro que nós preparamos para vocês. Então é isso e até a próxima!